Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Ele tem um acabamento muito delicado e nós vamos fazer com um arredondado no nosso pano de prato e nós colocamos o pregueado embaixo. Olha que graça, que delicadeza que fica. Este no tom de rosa com o barrado claro e esse no tom de marrom com o barrado mais escuro. Nós colocamos o passa-fita para dar aquele acabamento. Vamos fazer juntas? É super rápido e delicioso de fazer. Precisamos de um pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos também utilizar um tecido, pode ser um tecido estampado, um tecido floral que você tenha. Você irá cortar uma faixa na altura de 19 centímetros e ele tem que ser mais largo que o seu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. E também nós vamos cortar em outro tecidinho, um tecidinho de forro. Esse aqui eu compro um tecidinho bem fino que eu sempre uso para fazer forro. Então, do mesmo tamanho do nosso principal, nós vamos cortar um. Pode ser num TNT ou um tecido bem fininho para forro, do mesmo tamanho do tecido principal. Vamos usar também uma faixa deste tecido, medindo 5 de altura e mais larga que o pano de prato, 2 centímetros de cada lado, para nós fazer o acabamento na parte lá em cima. Mas esse eu vou deixar reservado. Eu também vou precisar de um passa-fita com uma fita que combine com a sua estampa. No caso, eu vou usar um passa-fita com fita verde. E nós vamos precisar também de outro tecido que combine com o seu tecido principal. Essa minha faixa, ela tem 1,80 de largura na extensão e ela tem 13 centímetros de altura. Primeiramente, nós pegamos o nosso pano de prato e vamos dobrar ele ao meio, no sentido do comprimento, e vamos passar, unindo bem as duas partes, frisando bem para nós encontrarmos o meio. Depois que nós fizermos isso, de nós termos o meio do pano de prato, nós vamos marcar nos cantos do pano de prato 13 centímetros. Deste lado, eu marco 13 centímetros e deste outro lado também 13 centímetros. Marcamos o nosso 13 centímetros dos dois lados, nós vamos dobrar o nosso pano de prato novamente, aonde nós havíamos vincado, vamos unir bem as pontinhas e as bordinhas aqui, bem unido. Se você tiver dificuldade, pode até colocar um alfinete para ficar bem presinho aqui. Eu tenho a minha caneta que ela apaga com o ferro. Então, nós vamos fazer um risco arredondando até nós chegarmos aqui, na parte que nós, assim, vamos fazer um risco assim. Vamos arredondar esta parte e cortar. Lembrando, nós marcamos 13 centímetros e você vai fazendo com o lápis ou com o giz até você fazer o arredondado. Se você tiver dificuldade, você pode colocar um prato, um círculo para você fazer este arredondado. Eu vou cortar bem aonde eu deixei a marquinha com a minha caneta. Lembrando que essa minha caneta, ela apaga com o ferro. Com o nosso pano de prato arredondado, nós vamos pegar a nossa faixinha e o nosso forro, com o forro para cima, e vamos colocar uns alfinetes para firmar bem um no outro. Colocamos os alfinetes, nós vamos dobrar ao meio o nosso tecido, para facilitar. Dobrado ao meio. E vamos dobrar novamente o nosso pano de prato ao meio e vamos colocar aqui e vamos cortar o nosso tecido para deixar arredondado como o nosso pano de prato. Aqui está o nosso pano de prato. Então, aqui nós vamos riscar e cortar. Nós riscamos do tamanho do pano de prato. Esta beiradinha nós deixamos que é para o acabamento. Então, nós riscamos e vamos cortar. Cortei
a volta da nossa faixa para deixar do tamanho arredondado como o nosso pano de prato. Agora, nós vamos pegar um círculo. O meu círculo tem 7 centímetros de diâmetro, para nós fazermos arredondado nesta parte, nesta faixa. Então, vamos separar a faixa e vamos riscar na faixa. Lembrando que nós estamos do lado do forro. Vamos riscar no forro. Então, aqui bem no meio, nós centralizamos o nosso círculo. Coloco aqui e eu risco. Até a metade. Coloco aqui novamente, alinhando, deixando só um meio centímetro de costura aqui. Nós vamos alinhando e riscando. Aqui também eu coloco, eu alinho como aqui e risco até a metade. Novamente aqui, eu alinho aqui, bem alinhadinho, deixo a costura e risco. Agora aqui também, eu vou colocar, vou alinhar e deixando só a costura e risco. Eu vou riscar este lado como eu risquei o outro, alinhando, deixando a costura e riscando. Agora que está tudo riscadinho, eu vou à máquina costurar. Começo, faço uma costurinha reta, porque essa partezinha nós vamos dobrar no pano de prato para fazer acabamento. Então, nós costuramos reto aqui, vamos fazer toda a voltinha, costurar bem em cima do risco que nós fizemos. Eu vou costurar e já mostro para vocês. Costurei bem sobre o risco que eu fiz, agora nós vamos recortar. Vamos recortar e vamos respeitar todos os cantinhos. E vamos deixar somente como se fosse um meio centímetro ao lado aonde nós costuramos. Então, nós vamos cortar toda a voltinha. Cortamos aqui e vamos deixar mais ou menos meio centímetro em volta das nossas costuras. Eu vou cortar em todas as voltas e já volto para mostrar para vocês. Recortei em toda a volta, agora nós vamos fazer piquezinhos, principalmente aonde tem essas esquininhas, principalmente aqui. Nós vamos fazer chegando bem próximo da costura, mas não podemos atingir a costura. E vamos fazendo piquezinho, piquezinho, piquezinho. E aqui nós cortamos até bem próximo da costura. E vamos fazer piquezinhos. Fiz os piquezinhos, agora nós vamos virar para o lado direito. Vamos empurrar tudo bem empurradinho e vamos ao ferro para passar. Vamos abrir bem essas costuras. Então, eu vou abrir, vou passar bem e já mostro para vocês. Costurei o nosso barrado, agora eu vou reservar e vou costurar a nossa faixa. A nossa faixa deve ter 1,70 m, 1,80 m de largura. Então, a minha faixa, ela tem de altura 13 centímetros. Eu vou ao ferro passar bem passado para nós fazer o nosso pregueado nela. Passei a minha faixa dobrando bem ao meio e unindo bem essas partezinhas aqui em cima. Mas primeiramente eu vou costurar esses cantinhos. Vou unir aqui e passar uma costura. Costuramos só um dos lados da nossa faixa. Viramos para o lado direito, empurramos bem este cantinho e alinhamos bem os nossos 2 tecidos aqui. E vamos colocar na máquina. Vamos fazer uma pequena costura. Vamos utilizar um garfo para nós preguear o nosso tecido. A forma mais fácil que eu encontrei de fazer um pregueado bem retinho, um pregueado do mesmo tamanho as preguinhas, foi com o garfo. Então, nós colocamos o garfo bem próximo
a agulha da máquina no último dentinho. Colocamos no último dentinho e giramos. Assim nós fazemos as preguinhas e elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Então, eu fiz uma e eu costuro até a metade mais ou menos. Coloquei o garfo, girei novamente e continuamos. Vamos até a metade, colocamos o garfo novamente, giramos. E assim eu vou preguear todo o meu tecido e as preguinhas ficarão todas do mesmo tamanho. Vocês façam que vocês vão ver a facilidade de nós preguearmos usando o garfo. Fiz o fregueado em toda a extensão da nossa faixa e deixei bem do tamanho do barrado do nosso pano de prato, bem do tamanho. Agora nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com bainha, e nós vamos alinhar a nossa faixa aqui, da seguinte maneira. Vamos colocar assim. Aqui nós vamos alfinetar e vamos passar uma costura, respeitando bem o círculo do nosso pano de prato. Vamos respeitar bem. Então, nós colocamos aqui e nós vamos costurando. Vamos colocar aqui. Você pode costurar até com um ponto mais largo na máquina. Vamos costurar toda a volta aqui. Então, eu vou à máquina passar esta costura e já mostro para vocês. Amigas, olha que graça que ficou esta aplicação aqui do nosso barradinho pregueado. Então, olha a parte de trás, como que ficou o acabamento. Nós podemos puxar bem para sentir que está tudo bem costuradinho. Agora, na parte de cima aqui, em cima, nós vamos colocar o barradinho que nós fizemos. Vamos alinhar bem a partezinha aqui do cantinho, porque nós vamos costurar bem no limite do barradinho, respeitando essa costura. Então, nós colocamos aqui, vamos alinhar bem, aqui bem alinhadinho, para não aparecer a costura. Vamos colocar tudo aqui e vamos alfinetando. Alfinetei o nosso trabalho em cima do nosso barrado. Agora, nós vamos dobrar essas partezinhas aqui do cantinho, bem dobradinha, para nós costurar. E nós vamos começar costurando aqui, fazendo todas as voltinhas. E vamos terminar aqui do outro lado. Então, eu vou passar essa costura e daí já volto para mostrar para vocês o barrado lindamente costurado aqui na parte embaixo do nosso pano de prato. Lembrando que nós vamos respeitar todas as voltinhas, fazendo uma costura bem fininha. Eu vou costurar e já mostro para vocês. Aqui na máquina nós vamos costurando bem na beiradinha, respeitando as voltinhas da nossa aplicação. Então, nós levantamos o pé da máquina, nós giramos o nosso tecido para nós costurarmos bem na beiradinha, para ficar uma costura bem bonitinha. Terminei de costurar o nosso barrado em todas as voltinhas. Agora, nós vamos pôr o acabamento aqui na parte em cima. Eu vou costurar este passa-fita com fita. Nós vamos dobrar a partezinha para dentro e vamos alinhar e vamos passar uma costura. Primeiro na parte embaixo e depois nós voltamos costurando a parte de cima. Eu vou alfinetar aqui, passar bem passadinho, costurar e já mostro para vocês o nosso lindo barradinho pronto. Costurei o nosso passa-fita em toda a volta, então o nosso barradinho já está lindamente pronto. Agora nós vamos com essa faixinha de 5 centímetros de altura e mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado, vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Então, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o avesso, e vamos alinhar a nossa faixinha aqui e costurar. Nós vamos colocar assim, deixando esse 2 centímetros para cá, vamos colocar direito com o avesso, vamos dobrar e alfinetar. E nós vamos alinhando e alfinetando.
colocamos um alfinete, alinhamos e alfinetamos e vamos passar uma costura mais larguinha, porque nós estamos no avesso. Aqui também eu vou dobrar esse 2 centímetros e colocar um alfinete. Essa costura terá retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Costurei a parte de trás, virei para frente e passei. Passei deixando esse barradinho para trás, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também já passei e nós puxamos tudo para fora e depois dobramos para dentro. E vamos passar uma costura, mas uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para nós dar 2 nozinhos e embutir. Colocamos o fio na agulha e embutimos. Então, eu vou passar essa costura aqui e já mostro para vocês. Lembrando que será uma costura bem fininha. Costurei a parte aqui em cima e o nosso barradinho ficou pronto. E o nosso pano de prato aqui na parte da frente também está pronto. Este então foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.